Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico de quarta-feira, as nossas exposições na carta de Paulo aos Romanos. Eu espero que Deus abençoe a sua vida com o nosso estudo de hoje. Antes de ler o texto, eu quero convidar você para que tenhamos um momento de oração, pedindo a direção de Deus para esse tempo, para que seja de fato um tempo proveitoso, para que haja edificação das nossas vidas e que tudo isso possa também glorificar o nome do nosso Senhor. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por este tempo, pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra. Pedimos, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito na compreensão do texto. Que sejamos, ó Deus, pelo Senhor tocados, pela exposição, ó Deus, do texto que separamos para hoje. Ao Senhor seja a honra, a glória para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, aos Romanos, capítulo 4. Hoje nós começaremos e, querendo Deus, concluiremos a exposição do capítulo 4. Embora seja todo um capítulo, o nosso objetivo hoje, Paulo, na verdade, reitera muitas das suas afirmações feitas ao longo dos 3 primeiros capítulos. O que ele faz agora, na verdade, é uma aplicação de todos os ensinamentos que ele já havia trazido à igreja de Roma. Então, convido você a abrir a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 4, leremos todo o capítulo 4, tá bom? Então, acompanhe comigo. Abraão, justificado pela fé. Diz-nos assim, então, a palavra do nosso Senhor. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta boa-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada em Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que fossem imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas, tem um erro de citação, de muitas nações, segundo lhe fora dito:
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos aqui ao capítulo 4. Para que seja possível a gente entender o que Paulo está pretendendo aqui com esse capítulo 4, nós precisamos relembrar como Paulo tem discorrido a respeito da salvação, sobretudo da salvação pela fé e da doutrina da justificação. Paulo começa no capítulo 1 falando do estado de total depravação do coração do gentio. Então, Paulo vai dizer que os gentios estão completamente afastados de Deus e que por serem ímpios, incrédulos, eles produzem com as suas atitudes, pensamentos, impiedades, que Deus se ira contra todas estas coisas. Depois, avançando um pouco mais, Paulo direciona este mesmo pensamento aos próprios judeus, dizendo que os judeus, e aí ele se inclui, nós, os judeus, Paulo disse, não somos diferentes dos gentios, porque nós também pecamos. E aí, quando ele chega no capítulo 3, ele então conclui que, na verdade, tanto gentios quanto judeus estão debaixo da mesma condição. E que condição é essa? A condição de pecado, de estarem subjugados pelo pecado. De sorte que não há quem busque a Deus, não há um sequer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. É o que Paulo conclui lá no capítulo 3. Depois de apresentar todas estas coisas, como o ser humano, todo ele, está afastado de Deus pelos seus próprios pecados e pela natureza pecaminosa que herdamos de Adão, Paulo, então, começa a falar como nós podemos ser salvos por Deus. Primeiro, ele se incumbe de dizer aquilo que o meio pelo qual nós não podemos ser salvos. Isto é, nós não podemos ser salvos pela lei, pelo cumprimento de determinadas ordenanças. Então, a observância da lei em si não gera salvação no coração do homem. Então, o judeu não tinha do que se orgulhar em cumprir determinados aspectos da lei. Depois de dizer estas coisas, Paulo, então, dedica-se a explicar como, de fato, tanto judeus como gentios podem ser salvos diante do Senhor. E é aí que ele introduz, então, a doutrina da justificação, onde os nossos pecados foram imputados em Jesus Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós que somos pecadores, por meio da fé. De sorte que, neste tribunal de Deus, no julgamento de Deus, nós fomos declarados justos por causa da justiça de Cristo. Nesse sentido, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre os seus ombros, assim como o profeta Isaías descreve lá no capítulo 53, todo o nosso pecado. E, portanto, o castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros de Jesus. Na semana passada, ou no nosso último estudo, nós vimos que o apóstolo Paulo explica também que a salvação nunca foi pela observância das obras, nem no Antigo Testamento. E aí Paulo começa a dizer àqueles irmãos de Roma, sobretudo aqui explicando aos judeus que tinham certa dificuldade de compreender isso, que em todo o tempo a salvação sempre foi pela fé.
sempre foi por meio da justificação que vem do próprio Deus. No Antigo Testamento, na fé, pelo cumprimento das promessas de Deus. No Novo Testamento, na fé, naquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. De sorte que Jesus é, de fato, o centro de toda a Escritura. Toda a Escritura está apontando para Jesus. Então, depois de dizer todas estas coisas, o apóstolo Paulo, então, ele dá exemplo, ele quer aplicar, então, estes ensinamentos de forma muito prática na mente daqueles irmãos. Então, é interessante aqui nós observarmos como Paulo é um bom apologeta. Como Paulo consegue defender de forma racional, de forma cadenciada, muito bem a sua fé. E qual é a ferramenta que Paulo se utiliza? É justamente aquilo que é caro para os judeus. A Torá, a lei, o Antigo Testamento, Tanakh, como nós dissemos numa ocasião anterior. Então, Paulo resolve mostrar mais uma vez, né, porque ele sempre vem se utilizando deste expediente, mostrando aos judeus, no texto sagrado para eles, no Antigo Testamento, como aquela teologia que ele está fazendo já estava contida lá no Antigo Testamento. E ele, então, resolve pegar uma figura emblemática do Antigo Testamento, o grande patriarca Abraão, de onde descende o povo judeu. Então, diferentemente do que nós temos feito até aqui, analisando verso a verso, esse texto, o capítulo 4, de forma especial, eu separei ele por temas. Paulo, ele trabalha algumas temáticas aqui no capítulo 4, que tem como pano de fundo o Antigo Testamento. Então, a nossa ideia aqui é ressaltar aqui, destacar estes temas, bem como o seu pano de fundo, para que a gente possa, então, fechar este capítulo 4. Os irmãos verão que a conclusão não é lá muito diferente daquilo que Paulo estava afirmando até no final do capítulo 3. Mas por que o capítulo 4 é, então, importante? É importante porque Paulo prova, mais uma vez, no Antigo Testamento, a doutrina da justificação pela fé, em contraste com a justificação pelas obras da lei, que era defendida pelos judeus, inclusive durante o primeiro século, durante os primeiros passos da igreja primitiva. Então, nós vemos esse texto dividido, eu dividi aqui em 4 temas, e o primeiro deles, versos 1 a 8, Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé. Rapidamente, eu vou estar lendo mais uma vez versos 1 a 8, para que a gente relembre aqui e consiga focalizar esse texto no contexto da vida de Abraão. Paulo começa dizendo assim, capítulo 4, versos 1 a 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui ele está se referindo lá ao texto de Gênesis. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Aqui, ele já está citando o Salmo 32, versos 1 e 2, quando ele diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, é importante perceber que nestes 8 versos, Paulo pretende demonstrar como a sua teologia da justificação pela fé aplica-se ao Antigo Testamento. E ele evoca, então, o exemplo de Abraão, que na leitura do autor de Hebreus é o pai da fé, né? Alguém que creu. E aí o autor de Hebreus reverbera isso que nós lemos lá em Gênesis. Como eu disse, então, Paulo, quando ele cita Abraão, ele está usando como pano de fundo Gênesis capítulo 12 a capítulo 15.
No capítulo 12, Deus vai, chama Abraão e faz promessas a Abraão e diz a Abraão para ele sair da sua casa, que dele seriam benditas todas as nações da terra. E Abraão crê, perceba, Abraão crê nas promessas de Deus e ele então sai da terra, sai do seio da sua família e vai sem saber para onde estava indo, segundo a palavra de Deus. Lá no capítulo 15, nós lemos que Deus anima a Abraão e promete um filho a ele. E é interessante perceber que, embora tenha se passado muito tempo entre o chamado de Deus, o capítulo 15, e aquilo que a gente vai ver lá no capítulo 17, capítulo 21, 22, o lapso temporal é relativamente longo. Então, Deus fala com Abraão, ainda Abraão, ele responde afirmativamente porque creu e obedece. Depois de um lapso temporal grande, Deus fala novamente com Abraão, anima-lhe o coração, faz promessas, entra em aliança com ele, promete um filho que, com base nesse filho, Deus chamaria um povo para si. Então, quando o autor aqui, Paulo, está falando no capítulo 4 do exemplo de Abraão, ele está citando, tendo como pano de fundo, esse momento da vida de Abraão, quando ele chamou Abraão e Abraão creu em Deus. Em Gênesis capítulo 15, verso 6, se encontra exatamente o texto que Paulo se utiliza aqui no verso 3, quando diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. O que Paulo faz? Paulo demonstra no Antigo Testamento como esta justificação e essa ideia de ser imputada a justiça já estava contida na figura de Abraão, que nasceu, viveu 400 anos antes de existir a própria lei, antes da aliança mosaica lá no Sinai. Abraão já havia sido justificado pela fé e não pela ordenança da lei. Em outras palavras, nós podemos concluir que do verso 1 ao verso 8, Paulo deseja mostrar que Abraão foi declarado justo, ou seja, lhe foi imputada a justiça de Deus, porque ele creu nas promessas do Senhor. Logo, Abraão foi justificado, e por isso, ele foi justificado porque creu nas promessas do Senhor. A justiça lhe foi imputada por fé. Tudo que Abraão fez foi acreditar nas promessas de Deus. Então perceba como, nestes primeiros 8 versos, o apóstolo Paulo está provando de forma substancial, com um argumento bastante poderoso, como a justificação pela fé na promessa de Deus vem muito antes da observância da lei. E a gente até já comentou a respeito das razões ou da razão pela qual Deus envia a lei. E aí nós temos então este primeiro tema. Abraão foi justificado pela fé. Esse é um fato importante que precisava estar claro na mente, sobretudo dos judeus. E o pano de fundo é o seu chamado, e quando Deus fala com ele, anima-lhe e promete um filho. E aí, lá Moisés, narrando essa história, diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo reverbera isso em Romanos para dizer que a justificação pela fé vem muito antes da observância da lei. E aí nós podemos caminhar um pouco mais no texto e encontramos o segundo tema. A circuncisão veio depois da fé. Olha que interessante como Paulo vai desenvolvendo o raciocínio para que isso fique claro na mente daqueles judeus. Versos 9 a 12, Paulo diz assim, ó: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? No regime da circuncisão,
e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos nós, todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, mais uma vez, aqui Paulo está trabalhando com a temática de que a fé veio antes da própria circuncisão, que era um mandamento da lei mosaica que era observado pelos judeus como sendo extremamente necessário para a salvação. A gente vê Paulo tratando disso de forma bem mais pontual quando ele escreve aos Gálatas, mas nós entendemos aqui pela trama da história que isso também fazia parte do pensamento aqui dos cristãos judeus da Igreja de Roma. Esta era uma das dificuldades daqueles irmãos. E qual que é o pano de fundo? Exatamente Gênesis capítulo 17, quando Deus, então, institui a circuncisão. É interessante observar que antes da circuncisão, Deus fala de novo com Abrão. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Vamos ver lá. Isso mesmo, ó. Capítulo 17. Deus fala de novo com Abrão. Ele tinha a idade de 99 anos e apareceu o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fala com ele, anima-lhe o coração. E ele, então, depois disso, Abraão creu na promessa de Deus. Nós também não podemos passar aqui pano, né? Antes disso, Abraão tentou dar um jeito de antecipar a promessa de Deus, teve Ismael e Deus não se agradou disso, reprovou. E aí Deus diz, não será nem o teu servo, o teu descendente, muito menos este filho que você teve com a escrava. O filho da promessa será de Sara. E embora isso parecesse extremamente difícil, mesmo depois de Abraão ter pecado e errado, ele creu em Deus. Ele acreditou que Deus era poderoso para fazer aquela promessa tornar-se uma realidade. É muito interessante quando nós olhamos lá no capítulo 12 e Deus chama Abrão ainda, né, para fora da tenda. Imagino que numa noite de céu estrelada e Deus fala, olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Eu farei de você uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu. E agora aqui no capítulo 17, muito tempo depois, né, a promessa ainda não havia se concretizado, Deus reafirma estas palavras, fazendo com Abraão uma aliança perpétua, como ele diz no capítulo 17 de Gênesis, verso 7. E aí, no verso 8, ele vai dizer que daria a Abraão, a tua descendência, a terra das peregrinações, ou seja, Deus reafirma o seu compromisso com Abraão. E depois, na sequência, Deus, e aí Abraão crê em Deus. Na sequência, Deus institui a circuncisão. Então veja, que no verso 11, Paulo diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que fosse imputada a justiça da fé. Olha que interessante, irmãos. O que Paulo está conduzindo aqueles irmãos a pensar? Assim, gente, vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Quando Abraão recebeu a promessa, ele era incircunciso ou circunciso? E aí, é exatamente por isso que remete, aqui estamos remetendo ao pano de fundo, ao Êxodo 17. Bom, todas as vezes que Abraão recebeu a promessa e creu nas promessas de Deus, ele era incircunciso. Então, a promessa de Deus vem antes da circuncisão. A fé de Abraão nas promessas de Deus vem antes da prática da circuncisão. De sorte que a justiça que foi imputada a Abraão pela fé vem antes da prática da circuncisão. Então, aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo exterior.
daquilo que já havia acontecido de forma interior, que era exatamente a fé do seu coração. A circuncisão era um sinal externo de uma transformação interna, a saber, a justificação pela fé. Abraão já havia sido declarado justo porque creu, antes mesmo de ser circuncidado. Então, o que Paulo deseja mostrar aqui nesta temática, dos versos 9 a 12, é justamente a antecedência da justificação pela fé à prática da circuncisão. É interessante, né, quando nós paramos para pensar na cronologia dos fatos. E é isso que Paulo está apontando para aquilo que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 17, para que eles pudessem parar e pensar, realmente, Abraão foi declarado justo antes mesmo de ser ele circuncidado, antes de obedecer à ordem de Deus, que, na verdade, a circuncisão era um selo, um sinal exterior da promessa de Deus. Mas quando isso aconteceu, Abraão já havia sido declarado justo. Então é isso que Paulo está ensinando àqueles irmãos, mais uma vez apontando para Abraão. E aí nós partimos para a segunda temática, compreendida dos versos 13 a 17. Abraão não recebeu a promessa por guardar a lei. Então, perceba, versos 13 a 17 de Romanos, capítulo 4. Só desmarquei minha Bíblia aqui. Rapidinho a gente chega. Então, vamos lá, versos 13 a 17. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei, que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque se a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Então é interessante aqui como o apóstolo Paulo, mais uma vez, chama a atenção dos seus leitores para a palavra de Deus, para a promessa que Deus havia feito a Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, nos ensinando que Abraão recebeu a promessa pela fé e não pela observância da lei. Por que isso é importante? Porque Paulo aqui não está, mais uma vez, né, é importante que se diga, Paulo não está combatendo a lei. Paulo está combatendo a observância da lei como sendo o meio pelo qual a salvação chega ao ser humano. E aí Paulo está provando com fatos históricos, num texto que é muito caro para os judeus, que, na verdade, Abraão recebeu a promessa pela fé. E isso não foi por guardar as obras da lei. Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação, um grande povo, antes mesmo que houvesse a própria lei. Em resumo, primeiro Abraão creu, depois ele foi circuncidado. Primeiro Abraão foi declarado justo, depois ele circuncidou a si mesmo e a todos da sua família. Então, dos versos 13 a 17, é exatamente este o tema que Paulo deseja tratar, dizendo que a promessa, se é pela lei, então a lei invalida a promessa. E aí ele faz esse raciocínio contrário para mostrar que, na verdade, não. Abraão recebeu a promessa de Deus antes da lei e pela fé. Portanto, uma coisa não pode invalidar a outra. E aí, na sequência, nós chegamos ao último tema deste capítulo 4. Abraão creu em Deus contra a esperança. É o termo que Paulo usa aqui em Romanos, tornando-se, então,
modelo de fé. Texto compreendido dos versos 18 a 25. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. É interessante quando nós olhamos para a trajetória de Abraão e percebemos, tanto lá em Gênesis, no capítulo 21, quanto no capítulo 22, na verdade, desde Gênesis, capítulo 15, quando Deus fala com ele, promete um filho, como o cumprimento desta promessa de Deus parece demorar muito no coração de Abraão. E depois dele ter errado, no caso de Agar, com Ismael, Deus faz uma aliança com ele, anima o coração, reafirma a promessa. E depois de passado todo esse tempo, enfim, depois de Abraão ter esperado contra a própria esperança, o que Paulo quer dizer com essa expressão? Que Abraão creu, mesmo que todos os prognósticos fossem contrários. Abraão já era idoso, Sara era idosa, Sara era estéril, ou seja, não havia biologicamente razões para acreditar que esta gravidez seria possível, que Sara amamentaria Isaque com a idade tão avançada, que Abraão seria pai com 100 anos de idade. No entanto, a despeito de tudo isso, Abraão creu. E é por causa desta fé que o texto nos diz, tanto lá em Gênesis quanto aqui em Romanos, que isso lhe foi imputado por justiça. Então, nós percebemos que mesmo depois de todas estas coisas, imagine a alegria. Então nasce Isaque e toda aquela festa, e aí Ana se alegra muito, e num dado momento da história, Deus vai lá e prova a fé de Abraão. Quando tudo já parecia estar consumado, as coisas estavam caminhando, Deus havia cumprido a sua promessa, Deus então requer uma prova de Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis. E Deus diz para Abraão sacrificar o seu próprio filho em obediência a ele. Sabe o que Abraão faz? Conhecemos a história. Ele pega o seu filho, pega os seus servos, prepara tudo e se dirige para o lugar onde Deus havia designado para este sacrifício. Sem discutir, Abraão vai e ele obedece. E é interessante como o autor de Hebreus, ele faz uma leitura deste evento da vida de Abraão. O autor de Hebreus diz, Abraão creu, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e ele seria capaz de ressuscitar Isaque para que a sua promessa se cumprisse. Então é interessante perceber como a fé de Abraão fez ele alguém extremamente obediente a Deus. E Abraão não foi declarado justo porque foi obediente, foi declarado justo porque creu. Abraão era obediente por causa da fé. Então, uma coisa é consequência da outra. E é isso que Paulo deseja mostrar àqueles irmãos com o exemplo de Abraão. Primeiro, ele creu na promessa do filho. Depois, creu na providência de Deus para o cumprimento da promessa. O filho demora a nascer, o filho nasce. Deus requer o seu filho. Abraão creu que Deus havia feito uma promessa de que em Isaque seriam benditas as nações. E Deus requer, então, Isaque. Mas, a despeito disso, Abraão continuou crendo na providência de Deus. Fato que culminou com o livramento ali, o sacrifício aconteceu. Isaque voltou para casa com seu pai, depois de terem adorado ao Senhor. Então, nós percebemos que em todo o capítulo 4, Paulo está mostrando aos crentes lá da igreja de Roma que toda a teologia que ele desenvolveu ao longo dos 3 primeiros capítulos pode ser vista, evidenciada e comprovada na vida do patriarca Abraão. É como se Paulo apresentasse provas materiais daquilo que ele estava falando. Imagine Paulo dizendo assim para aqueles irmãos, é como se dissesse assim, né? Olhe você, no texto que é mais importante para você, se aquilo que eu estou dizendo não é verdade. Considere o maior exemplo de fé que vocês têm dentro do judaísmo. E aí eles diriam, Abraão,
E aí Paulo faz uma retrospectiva da vida, da caminhada de Abraão, para que no final eles pudessem concluir coisas importantes a respeito da salvação. A saber, em primeiro lugar, o homem, seja judeu ou gentio, pobre ou rico, pequeno ou grande, de Jerusalém ou dos confins da terra, é justificado pela fé, é declarado justo pela fé, independentemente das obras da lei. Abraão foi declarado justo porque creu, não porque observou a lei. Até porque Abraão veio 400 anos antes do código mosaico lá no Sinai. Então, Paulo deixa claro, dando o exemplo de Abraão, como a justificação estava presente no povo de Deus, na sua constituição. Este sempre foi o plano de Deus para salvar o seu povo. Abraão tornou-se, então, modelo de fé para a sua posteridade. Abraão é um modelo de fé para mim e para você, para todos aqueles que creem em Jesus. A nossa fé é aquilo que nos faz continuar caminhando. Nós fomos justificados em Cristo Jesus porque cremos em Jesus. E assim como nós olhamos para a vida de Abraão, nós precisamos, a cada dia, crer nas promessas de Deus. Mais do que isso, nós precisamos viver como pessoas que, de fato, creem na promessa de Jesus, na promessa de Deus. Porque, percebam, Abraão creu, mas quando ele foi exigido materializar a sua fé, ele foi com seu filho para o sacrifício. Isso é viver como alguém que, de fato, crê naquilo que professa. Por fim, eu quero encerrar aqui citando novamente a frase de Martim Lutero, que resume a justificação pela fé por meio do sacrifício de Jesus e as obras da lei como consequência desta justificação. Quando Lutero diz assim: a lei nos leva a Cristo para a justificação. Na medida que, por meio da lei, eu conheço que sou pecador, que preciso de salvação. Portanto, a lei me leva a Cristo, me faz perceber que eu preciso de Cristo. E uma vez em Cristo, Cristo nos manda a lei para a santificação. Então, nós somos salvos pela fé, justificados em Cristo Jesus, mas nós, ao mesmo tempo, obedecemos à lei de Deus, obedecemos à palavra de Deus como consequência que ele gerou no nosso coração. Bom, é isso que Paulo está nos ensinando aqui no capítulo 4 de Romanos. Na sequência, no capítulo 5, Paulo vai falar desta justificação e de como esta justificação traz paz para com Deus. Eu espero que tenha sido um tempo proveitoso para você. Se você tiver alguma dúvida, não hesite. Coloque aqui no campo de comentários ou entre em contato conosco. E eu terei o maior prazer em conversar com você e, naquilo que for possível, sanar as suas dúvidas, tá bom? Que Deus te abençoe. Um forte abraço para você. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tchau.